Fala, consciência! Tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje vamos falar do quadro Além da EQM, onde serão tratados assuntos que a experiência de quase morte aborda de modo apenas superficial ou de modo incompleto. Então, nessa série Além da EQM, serão trabalhados vários temas onde só é possível se aprofundar e se interagir de um modo maior através especialmente das experiências fora do corpo, onde a própria pessoa patrocina a sua saída e ela tem muito mais liberdade de entendimento do que as experiências de quase morte. Então, o primeiro tema que a gente vai falar hoje são sobre os enfermos astrais, que tem vários nomes e nós chamamos de assediadores extrafísicos, ou seja, aqueles seres, aquelas entidades que podem perturbar os indivíduos. Mas antes eu te convido a se inscrever nesse canal se te interessar temas como experiência de quase morte, expansão da consciência e temas transcendentes. E se você quiser contribuir com a expansão, com a divulgação da experiência de quase morte, então por favor curta esse vídeo, porque assim ele vai ser espalhado e vai ser divulgado aqui dentro do YouTube para mais pessoas. Então a sua curtida é muito importante e faz toda a diferença. Bem, falando no tema de hoje então, e o que são então esses assediadores, esses enfermos que existem em outras dimensões? Importante colocar que recentemente eu fiz um vídeo falando das experiências de quase morte chamadas de negativas, ou de assustadoras, ou de angustiantes, onde a experiência de EQM não é positiva. Ela não vê só seres de luz, ela não passa por túneis agradáveis, não. A experiência como um todo é negativa. E existem contatos com seres, então, doentios. Não é o ser de luz, não é um amparador que aparece para ela. São seres que, que aterrorizam, que são torturadores, que são amedrontadores. Seres muito dominadores que tentam infligir perturbações, que tentam colocar medo. Então é o oposto da experiência positiva. E o que essa experiência então ela traduz, o que ela evidencia? Que existem consciências além da matéria, além dessa dimensão humana, que são negativas, que são doentes, que são perturbadoras. E essas consciências elas já tiveram diversas denominações ao longo da história humana. Não é que ela começou com o EQM. Então a sensibilidade, a presença e o conhecimento desses seres negativos que influenciam na gente já vem de muito, é de muito antigo. Desde que o homem é homem se fala dessas influências negativas. E veja só alguns dos nomes que essas consciências assediadoras já foram chamadas ao longo dos tempos. Como por exemplo de encosto, consciência enferma, entidade possessiva, espírito intrusivo, fantasma infeliz, obsessor, parasita astral, ser falecido doente, íncubus, súcubus, enfim, as denominações são diversas. Em algumas linhas religiosas chamam de demônio, de capeta, enfim, as denominações são várias e diversas. Agora, você pode dizer, mas o que eu tenho a ver com isso? Quem passou pela EQM é azar deles, eu não tenho relação nenhuma com isso. Aí é que tá, muito pelo contrário. Essas consciências interferem de modo direto na nossa vida humana. Então muitos deles podem estar te atrapalhando, perturbando a sua vida e você nem se dá conta. Aliás, boa parte dessa perturbação, desse assédio extrafísico sobre nós, sobre a gente, a grande parte deles é despercebida. Não dá para se perceber de modo direto. E por que esse assédio acontece? É pelos nossos comportamentos, pelas nossas atitudes. Então há um vínculo, há uma base de conexão que nós temos com esse assédio. Esses seres doentios, eles não vêm na nossa presença por nada, não é à toa, não é de qualquer jeito. Se há uma conexão doentia, patológica, é porque nós ainda damos brecha, nós ainda damos alguma coisa que une, que faz a liga com aquilo que não é muito sadio.
Então, se tem alguém que é responsável por essa conexão, não é o de lá para cá, é de nós, são das consciências humanas, as consciências físicas ou intrafísicas que fazem esse papel de conector. E a maioria esmagadora da humanidade é assediada por seres de outras dimensões, de nível inferior. E um ponto muito sério para se pensar é que esse assédio, essa influência intrusiva negativa, não tem tempo definido. Esse assédio pode durar 5 segundos, 5 minutos, 5 horas, 5 dias, 5 semanas, 5 meses, 5 anos, 5 décadas, 5 vidas. Não tem tempo definido. E o número 5 aqui é só ilustrativo, tá? Pode ser 4 segundos, pode ser, 7 anos, é só um modo de dizer. Então esse assédio, uma pessoa, por exemplo, tem um surto de raiva. Provavelmente ali tem algum nível, algum tipo de assédio no meio. Ninguém fica perturbado, ninguém fica surtado sozinho. Em geral são as nossas companhias extrafísicas, ou seja, o nosso entorno dos seres invisíveis que nos acompanham por um processo de afinidade e que quando as pessoas saem do corpo, elas conseguem notar e identificar tudo isso que existe. Então a pessoa fala, eu sou uma pessoa solitária, ela sai do corpo e vê o nível de consciência que acompanha ela. Podem ser muito positivos, como podem ser muito negativos. Então tem pessoas que se acham que tem pouco assédio, na verdade são muito assediadas. Então isso depende muito do indivíduo. É importante colocar o seguinte, o vídeo de hoje é introdutório, tá? Vou falar de vários temas, mas tudo isso ainda é introdução. Esse tema que já foi descoberto através das experiências de quase morte é extenso, há muita coisa que pode ser falada, tá? E esses assediadores, eles podem atuar tanto sozinhos, como eles podem atuar em bandos ou mesmo em grupos enormes. São basicamente sociedades, vamos dizer assim, marginais, criminosas de outras dimensões. E tudo para quê? Para interferir negativamente na nossa vida. Agora é importante colocar o seguinte, o assediador, ele não é um ser necessariamente diabólico, ele não é um capeta, alguém que nasceu doente, não. O assediador é uma ex-pessoa humana. Então todo mundo nesse processo de múltiplas vidas, de viver, de estar sempre renascendo, nós passamos uma vida aqui, humana, descartamos esse corpo. E do lado de lá, como é que a gente vai ser? Ou seremos seres de luz, ou os amparadores, ou esses seres sombrios, esses assediadores doentios. Existe o meio termo também, chamado de guia cego, que ora ajuda, ora atrapalha, ora é positivo, ora é negativo. Mas o importante é dizer o seguinte, que eles não são seres imaculados, totalmente alheios a essa dimensão material aqui não. Então todo assediador foi uma personalidade humana. Tá? É importante colocar isso para não achar que é simplesmente uma entidade cósmica que gosta de perturbar. Não é não. Agora, uma pessoa que morre, uma pessoa que descarta esse corpo, qual característica dela que faz ela se tornar então um assediador? O que nós percebemos tanto pelas experiências fora do corpo como as experiências de quase morte é que, primeiro, elas têm um senso equivocado de justiça. Então você pode se perguntar, mas espera aí, por que um espírito, por que uma consciência extrafísica quer me assediar, quer me perturbar? Justamente porque você no passado pode ter feito algum mal para ela. Então ela quer cobrar essa dívida, ela quer, você me fez mal no passado, agora eu vou fazer mal na tua vida agora. Então ela acha que ela tá, ela tem o direito de te prejudicar porque no passado você fez isso. Então é um senso equivocado de justiça. E outro ponto, às vezes é tão equivocado que ela está querendo cobrar algo que ela nem foi injusto, ela nem foi prejudicada. Ela acha que foi prejudicada, ou na cabeça dela você, foi negativo para ela. Então no juízo crítico, ruim, precário que ela tem, na análise falha que ela possui, ela acha que ela, tem direito à revanche.
e que é uma ideia completamente equivocada, sabe, uma ideia muito imatura, para não dizer burra. Então a pessoa não entende nada de lei de causa e efeito, não sabe o que ela faz para o outro, ela está plantando para si mesma. Então ela acha que ela tem o direito de ser o juiz e de ser o algoz da pessoa que antes fez mal a ela. Então isso não é justiça, isso é vingança, isso é o gosto por ver o outro sofrer. E isso é muito do assediador. Se você é o tipo de pessoa que fica cobrando, fica, exigindo dos outros aquilo que praticamente está mais em você, presta atenção. Porque isso é característica que pode fazer você se tornar um assediador. Quantas pessoas que depois da morte vê que ninguém consegue percebê-las no ambiente, nota que ela consegue influenciar no pensamento, nas emoções das pessoas que estão aqui, ela então fala, peraí, ninguém consegue me ver, eu consigo manipular os outros, eu vou prejudicar eles. Então isso é muito delicado, isso é muito, problemático e patológico. Então você é um cobrador? Você exige que os outros sejam do seu jeito ou exige que a sua vontade seja sempre executada? Presta atenção. Outra característica do assédio, a falta de ética ou a falta de cosmoética, como nós chamamos, ou seja, é uma ética multidimensional. Então, se uma pessoa perturba outra sem ela ser vista, isso não está na lei humana. Nas leis humanas isso não existe. Agora, do ponto de vista das outras dimensões, você querer prejudicar, querer que o outro, se sinta mal, isso não é dentro da moral cósmica, isso não é dentro da moral universal. Isso são ações antiéticas ou anticosmoéticas que vão prejudicar principalmente quem faz ela. Então, uma consciência que tem uma ética duvidável é provavelmente um assediador franco. E você na sua vida, qual que é o seu nível de ética? Você está sempre fazendo mal para os outros? Está puxando o tapete, está cortando as asinhas dos outros? Está colocando a sua moral, o seu ego na frente dos demais? Isso também é característica de quem acaba se tornando assediador. Outra característica do assédio, são muito contraditórios. Então, ele fez mal para mim, então eu posso fazer mal para ele. Quer dizer, há uma contradição. Eles são incoerentes no ponto de vista tanto das ações quanto das ideias, dos pensamentos. Então o que vale para os outros não vale para ele. Ou, ele pega leve com ele, mas pega pesado com os outros, é ferrenho com os outros. Então uma pessoa que é muito contraditória, que ela é muito incoerente, muito hipócrita, também tende a ser um assediador. Outra característica séria do assédio, a questão dos vícios. Os assediadores adoram todo tipo de vício, seja jogatina, bebidas, drogas, sexo, alimentação desenfreada, seja o que for. Todo vício, em geral, ou praticamente, tem algum tipo de assédio. Ninguém é um viciado sozinho. Um fumante nunca fuma o seu cigarro sozinho. Sempre tem consciências ali por trás, energeticamente acopladas com ele, procurando sentir aquela energia densa que ela perdeu. Então, um fumante, alguém que era um viciado em cigarro na vida humana, ela morre e essa sensação, esse vício não passa. Isso em alguns casos específicos, claro, nem todos, mas alguns ficam ali presos naquele vício e ela vai procurar então o quê? Alguém que é um fumante para que ela fume junto e sinta aquela energia do cigarro, da nicotina, que traz aquela sensação que ela tinha quando ela tinha um corpo físico. Se você tem algum vício, pode ter certeza que você está sendo vampirizado, está sendo sugado energeticamente, está sendo usado como massa de manobra para as emoções, as paixões desses seres doentios. E se você tem um vício atual, abre o olho, porque você não sabe a hora que você vai partir dessa para uma outra dimensão. E aí, quer continuar viciado? Quer continuar com alguma dependência por anos a fio, décadas após a morte? Isso é muito problemático. Então, vícios, se cuide, se trate, se livre deles o quanto antes. Porque além do vício, você vai ficar muito mais leve do ponto de vista das companhias doentias que estão junto com você.
Outra característica do assédio é a chamada satisfação malévola. O que é isso? A pessoa sente um profundo prazer, profunda satisfação em fazer algum mal. Então, veja bem, você ter felicidade, você sentir felicidade genuína com o mal-estar dos outros, isso é típico dos piores assediadores. Então, quando a pessoa, faz alguma sacanagem, ela prejudica o outro e aquilo ela sente, um tesão por aquilo. Isso é muito problemático. O que é o contrário disso? É a satisfação benévola. Você ajuda os outros e aquilo é o prazer. Isso que os seres evoluídos fazem. É a satisfação pelo bem comum, pelo bem de todos, pela fraternidade. Agora, se você sente, escondido, você não fala para ninguém, mas lá no fundo, quanto pior os outros estão, mais você se sente alegre, mais isso te dá satisfação, complicado. Se possível, recicle esse traço, porque o que tem de consciência que se une a você, se conecta a você por causa disso, olha, você não faz ideia. Uma outra característica dos assediadores, o fato de serem pessoas dominadoras e intrusivas. Então eles não respeitam o livre-arbítrio, não respeitam as escolhas alheias. Eles querem do jeito deles, na hora deles. Então se você conhece ou se você é uma pessoa que é muito, é tudo do seu jeito, você tem que dominar, você tem que mandar, você tem que ser, muito intrusivo, muito influenciador, no mau sentido, que isso não é liderança, isso é intrusão, isso é dominação. Esse tipo de postura também está conectado com os piores tipos de assediadores. Então aí tem que pensar qual que é o ponto central de mudança. É a cooperação, é o saber abrir mão, é a omissão positiva, é não querer tudo do seu jeito. Então esse senso, de cooperação, de intercooperação, esse senso de fraternidade, senso de união, que é muito contrário a essas posturas que o assédio tem de forma mais impositiva. Outra característica séria é a vampirização. Nem todos os assediadores são vampiros energéticos. Sim, vampiro é uma alegoria para dizer que eles sugam, que eles drenam a energia da pessoa que eles estão assediando, que eles estão perturbando. Então uma pessoa, se eles gostam da energia do medo, por exemplo, eles imprimem medo na pessoa e eles sugam essa energia. Isso serve com raiva, isso serve com sexo, serve com tudo, tá? Então essa vampirização também é muito comum. Então não há respeito algum, eles querem só para eles querem sugar o máximo que eles puderem dos outros. E para finalizar, muitos deles são zombeteiros, quer dizer, a brincadeira de mau gosto, o deboche, o escárnio, o bullying, tudo isso é processo de assediador. E, portanto, eles são consciências muito ignorantes do ponto de vista da evolução. Conhecem muito pouco do que existe, do que pode ser feito e fazem mau uso da pouca informação que eles têm. Então, de modo geral, são ignorantes e alguns têm o padrão de serem zombeteiros. Agora, presta atenção numa coisa muito séria. A base de toda a conduta desses enfermos astrais, espirituais, assediadores, é a chamada ideia fixa. Então eles têm uma ideia obcecante, uma ideia obcecadora que eles não conseguem abrir mão. Então se alguém, por exemplo, o perturbou, atrapalhou no passado, ele não consegue virar a página, ele não consegue superar, ele fica vidrado, fixado naquele evento que passou. Já se viu casos, por exemplo, onde um amigo roubou a esposa do outro e a consciência ficou perturbada por milênios com isso. Não conseguia esquecer, não conseguia abrir mão. Ficou ali, naquele círculo vicioso, naquele pensamento, naquela emoção. Então isso é chamada ideia fixa ou monoideísmo. Então o assediador ele não esquece, ele não perdoa, ele não supera. Você tem alguma ideia fixa em relação a uma pessoa ou em relação a algum evento, algo que aconteceu no passado?
Começa a trabalhar o desapego, começa a trabalhar a superação. Porque o assediador, é isso que ele não faz. Essa ideia obcecante fica ali indefinidamente. E por mais que a pessoa seja até bem intencionada, ela pode cair nesse processo. Quer ver um exemplo? Um parente, por exemplo, que faleceu, que dessomou ou que descartou o corpo há pouco tempo. A pessoa às vezes não esquece a pessoa e fica evocando, fica ali, sabe? Às vezes já se passaram não apenas meses, que é até normal no processo de luto, mas se passaram anos, ou em alguns casos décadas, e a pessoa está ali evocando, querendo aquela pessoa, querendo a energia daquela pessoa e não esquece. Por mais que tenha aí uma afetividade, uma amorosidade, por mais que tenha um elo íntimo, essa evocação acaba sendo assediadora para a pessoa que está do lado de lá. Se for alguém mais maduro, mais evoluído, mais, sabe, mais bem resolvido, essa evocação de quem está aqui não faz diferença, meio que não fede, não cheira. Mas se alguém mais sugestivo, mais impressionável, sabe, um pouco mais imaturo, essa evocação energética acaba sendo pior, acaba até atrapalhando a jornada do outro, que às vezes não consegue seguir em frente e fica ali naquela família, às vezes, sabe, sendo atrapalhado, até perturbando os outros. Então há um processo chamado interprisão. A pessoa que foi não consegue abrir mão, deixar aqueles que ficaram. Os que ficaram não conseguem, em pensamento e emoção, abrir mão daqueles que foram. Então há um assédio, às vezes, mútuo nesse processo. Isso é muito ruim, muito negativo. E isso é uma questão de ideia fixa. A pessoa não consegue abrir mão dessa pessoa. Entende qual que é a base do assédio? Ideia fixa. O que fizeram para você que você não consegue perdoar, não consegue esquecer. Às vezes é esse momento que após a morte, você fala, peraí, eu posso encontrar essas pessoas que me fizeram mal. Eu posso agora ir à desforra, eu posso agora, sabe, tirar proveito, eu posso agora descontar o que me fizeram. Então percebe? Tudo é uma questão de ideia fixa. Então perceba que a própria pessoa física humana pode ser um assediador. Então uma pessoa que atrapalha os outros, que faz o mal para si mesmo, para os demais, ela já é um assediador. Só que um assediador com corpo, assediador aqui na dimensão intrafísica, o material. Então quando essa pessoa descartar esse corpo, ela muitas vezes só vai continuar sendo o assediador que ela já é aqui. Terrível, né? É muito importante frisar o seguinte também. Existem vários tipos de assediadores. Eu vou falar alguns tipos mais comuns que podem acontecer ou que podem estar te influenciando negativamente na sua vida. O primeiro tipo de assédio são os assediadores locais. O que é isso? Existem consciências perturbadas que ficam em locais específicos. Por exemplo, bares ou botecos, prostíbulos, casas de jogo de azar, tabacarias, certos tipos de fábricas ou de indústrias. Então veja, essas consciências se afinizam com aquele padrão e elas ficam ali. Então se você vai para esses ambientes, esteja ciente que você já está suscetível àquelas companhias que vivem nesses ambientes e os seus alvos são justamente as pessoas que frequentam esses locais. Existem também assediadores chamados de função. O que é isso? Eles influem em, por exemplo, políticos corruptos ou lideranças mal intencionadas. Então, tem alguma função específica, ela vai atingir justamente aquela personalidade que tem mais influência e que as suas atitudes negativas vão reverberar em muito mais outras pessoas. Então, isso é um ponto também muito sério. Existe também os assediadores de ideias. Então, aquelas pessoas que ficam incutindo ou colocando, sabe, ideias negativas. Então, ó, vai, assalta aquela pessoa, ó, faz esse tipo de coisa errada, sabe, atrapalha o outro, faz tal coisa negativa e assim por diante. Então, são ideias patológicas, ideias onde a ética não é nem duvidável, ela é totalmente equivocada. Então, se você tem muitas ideias negativas
ideias chamadas de sinistras ou sinistroses, ideias, sabe, que você não sabe de onde que veio, mas que surgiu repentinamente aquela ideia muito negativa. Pode ser sua, como pode ser de um assediador. Então olha só que interessante, a gente diz o seguinte: você está pensando ou você está sendo pensado? Porque a união, a afinidade com esses assediadores, você acha que a ideia é sua, mas não é. É uma sugestão negativa que você aceitou, ou que de tanto martelar na tua cabeça, você acaba estando mais fragilizado, por exemplo, acaba aceitando ou fazendo. Mas a responsabilidade, lembrando, é tua, não é do assediador. É você que cedeu, você que acabou se permitindo ser influenciado por esse tipo de ideia doente. Existem também assediadores ditos por pontuais. A pessoa não tem um determinado assédio, mas ela vai dormir, ela vai deitar, o assédio chega. Então esse é um exemplo, tá? Mas existem assédios que então atuam de acordo com as rotinas da pessoa. Então sempre que ela vai fazer exercício, o assédio chega junto. Sempre que ela vai fazer tal atividade, o assédio chega junto. Então, sempre baseado em horas, em rotinas, em horários pré-estabelecidos. Agora, não seja autocorrupto. Não é porque você não consegue fazer exercício que você vai jogar pro assediador, tá? Ah, eu sabia, por isso que eu não consigo fazer exercício, por isso que é o assediador que não me deixa. Não. Eles só tomam conta daquilo que a pessoa permite. Então, a questão toda é em relação a gente, é o chamado autoassédio. Se você dá brecha, se você mesmo se permite ter esse tipo de coisa, então a responsabilidade é nossa, tá? Existem também assediadores relacionados aos acontecimentos. Então, por exemplo, certos períodos festivos ou certos eventos mesmo estão abarrotados de assediadores. Por exemplo, carnaval, é muito comum ocorrer a intensificação dessa pressão de outras dimensões, dessa pressão extrafísica. Oktoberfest, certos eventos de artes marciais ou de lutas também chove assediador. Porque veja, você está lá na arena vendo uma luta, vai, tira mais sangue, arrebenta ele, faz ele dormir, né? Faz ele apagar. Você acha que esse tipo de vibração é de gente evoluída? Você acha que os seres evoluídos são atraídos por esse tipo de evento? Que tipo de personalidade que gosta de ver sangue, que gosta de ver um brigando com o outro, se arrebentando na porrada? Ai, mas tem técnica. Não, é a essência do processo que é assediador. Então, fica de olho. O que eu estou dizendo? Que você não deve participar desses eventos? Não, você tem livre-arbítrio, a tua vida, as tuas escolhas, faz o que você quiser. Agora, o que se percebe fora do corpo é que nessas certas ocorrências, certos acontecimentos, chove de gente ou de consciências perturbadoras naqueles ambientes, por um processo de evocação consciente e inconsciente daqueles que estão ali, entende? E para finalizar aqui os tipos de assediadores, temos assediadores técnicos. Então são assediadores envolvidos aí com parte de guerra, como matar melhor, sabe? Como fazer espionagem. Tudo isso tem a ver com o processo de assédio. Então esses assediadores técnicos, em geral, são especializados em atitudes que vão prejudicar, mas de forma assim muito consciente. Eles são especialistas naquela função, naquela execução daquelas atitudes negativas. Então, isso pode acontecer. Ou, por exemplo, até técnicos do ponto de vista até da informática, por exemplo. Dentro da internet, como é que eles podem, influir negativamente para mais pessoas. Tudo isso tem, tá cheio. A chamada mídia marrom, né? Esses fake news, a certa militância que tem por aí, tudo ideia cheio de assediador envolvido. Então, reforçando que o assédio é uma questão, antes de mais nada, de afinidade. Nós temos afinidade com essas consciências. Quando você não tem mais afinidade, por exemplo, com uma consciência que é agressiva, quando você tratou a tua agressividade, aquela conexão com assediadores de cunho bélico, de cunho, agressivo, ele naturalmente é excluído. Então nós nos conectamos com os assediadores que nós temos rapport, que nós temos intimidade ou afinidade
pelo nível de maturidade ou de imaturidade que nós manifestamos. Agora, existem diversas causas que geram naturalmente esse assédio ou essa intrusão dessas consciências de outras dimensões. Algumas delas eu já citei aqui, mas eu vou reforçar para dizer que são causas óbvias, tá? Uma delas é a questão do emocionalismo. Então, uma pessoa que é sempre muito emocional, que ela é muito impulsiva, muito reativa, sabe, pavio curto, instintiva, essa pessoa em geral tem esse emocionalismo, ele causa conexão com o assediador. Um outro ponto também dentro da questão emocional é a questão das mágoas. Já até citei aqui brevemente. Então, uma pessoa muito magoada é uma pessoa assediada e autoassediada. Ela mesma se assedia com a mágoa. E o assediador, às vezes, ele só cutuca aquela ferida, pronto. E a pessoa já se altera, sabe? Já fica inconformada. E o emocional já se alterou, já se desequilibrou. Então, mágoa é muito sério dentro desse processo. Ainda dentro das emoções, a questão da agressividade, como eu citei no exemplo anterior. A agressividade também é fonte de assédio. E uma fonte de assédio, e uma causa de assédio muito séria também, é as chamadas carências, especialmente a carência sexual. Então, uma pessoa carente, ela assimila muito com aquelas consciências que estão vampirizando ou querendo vampirizar pessoas do ponto de vista sexual. Então, quem passa o dia pensando ou vendo pornografia, por exemplo, ela está o tempo todo assediada. Então, aquela ideia fixa, né, de sexo nunca sai da cabeça dela. Está sempre pensando, sempre revivendo ideias, fantasias e, sabe, aquilo é um círculo vicioso. Tem muito assédio disso. Agora, carência por quê? Porque às vezes a carência não é só da base sexual, pode ser afetiva, pode ser até uma carência alimentar, a pessoa está desnutrida, ou ela está no processo até de dieta, e ela fica pensando muito em comida, aquela carência acaba atraindo certo tipo de assédio, entende? Então todo tipo de carência é problemática. Outro ponto que é muito sério são as evocações, que nem sempre são conscientes. Então, por exemplo, se você deixa no teu quarto pôster que fala de caveira ou de frases, sabe, bem mal intencionadas, né, coisas que remetem a filmes negativos, filme de terror, sabe, coisas de emoções mais inferiores, mais de animais, sabe, coisa mais de bicho, entende? Isso é uma evocação inconsciente. Então, se na tua casa, sabe, tá cheio de arma pendurada, sabe, ou certas figuras que evocam ou processos bélicos ou guerras, tudo isso são evocações. Então, sim, o seu ambiente, o lugar onde você vive pode ser evocador. As roupas que você usa podem trazer evocação. Os livros que você lê, os gostos que você tem, tudo isso pode ser um processo de evocação. Inclusive as músicas que se escuta. Então, quando a pessoa está numa fase muito revoltada, por exemplo, ela escuta uma música muito forte, sabe, com letras agressivas, com letras às vezes preconceituosas, sabe, letras que acabam difamando, sabe? Tem letra, você sabe o que eu estou dizendo, tem letra de música muito negativa, sabe, que puxa para baixo, sabe, que é muito inferior, de muito mau gosto. Tem músicas também que às vezes nem só a letra, mas o ritmo sabe, te deixa mais adrenalínico, sabe, a adrenalina sobe, o coração dispara, ao contrário de músicas que relaxam. Então certas músicas acabam evocando também certos padrões negativos. Então se você nunca consegue abrir mão de uma música, sabe, mais forte, sabe, mais bélica, mais impositiva, presta atenção. Quem que está ouvindo essa música contigo? Como é que isso funciona? Então as evocações lúcidas ou inconscientes, tanto faz o nível de consciência que você tem. Toda evocação você está puxando, você está atraindo um padrão para si. E quando essa atração envolve questões não muito sadias, tenha certeza que vem assédio no meio disso daí. Outra causa de assédio, preconceitos e fanatismos. Toda forma de preconceito, quer dizer, de xenofobia, sabe, de rejeição, de você não gostar de algo pela aparência, ou enfim, todo o antagonismo que você tem também traz embutido um padrão aí muito assediador. Mesma forma, o fanatismo. O fanático ele não pensa, ele não reflete, ele não tem um senso crítico aguçado.
Então ele é basicamente um crente, alguém que segue algo de forma cega. E eu não estou falando só de religião, não. Fanatismo pode ser de base política, de base filosófica, sabe? Uma série de. Até o fanatismo até científico. A pessoa, a ciência diz, isso aqui é uma verdade relativa. A hipótese ela já considera como sendo uma verdade absoluta. Então, se o Einstein disse, o Einstein não pode ser refutado, sabe? Então, não importa a área que você esteja, é o traço da pessoa. Ela é fanática, ela assume verdades absolutas e tem uma dificuldade gigantesca de refutar, de renovar ou de mudar, sabe, esse tipo de pensamento. Então, esse tipo de forma, sabe, mental de agir também tem tudo a ver com assédio. E entre as milhares de causas que podem atrair assediador, vou falar uma última aqui, que é a ambição desenfreada. Então, a pessoa que faz tudo por dinheiro ou tudo por poder, depende das intenções que ela tem. Então, se ela puder matar a mãe, se ela puder vender o irmão, tudo, ela faz de tudo para ter o que ela deseja, especialmente dinheiro, especialmente poder. Então, se você claro, o nível de ambição todo mundo deve ter, um nível saudável. Você não precisa querer viver debaixo da ponte, ou viver, sabe, na forma de mendigo, ou viver na rua, não é isso. Então, há um nível saudável de ambição, né? Agora, quando isso extrapola, quando é ambição pela ambição, o dinheiro pelo dinheiro, quando é só querer acumular cada vez mais e fazendo absolutamente tudo para isso, aí já extrapolou. O que tem de assediador querendo fazer com que as pessoas, se percam, se enrolem cada vez mais nesse processo, não está no gibi, isso aí é muito comum. Então, quanto mais enrolada for a vida da pessoa, quanto mais ambiciosa ela for, quanto mais ela priorizar apenas coisas passageiras, materiais e que vão desaparecer após a morte, mais isso interessa ao assédio. Porque a tua vida está sendo desviada, você está priorizando aquilo que não é prioritário, que é secundário, terciário, ou que do ponto de vista da evolução às vezes nem é tão relevante assim. Eu vou ler para vocês aqui um trecho rápido de uma experiência fora do corpo, onde o professor Valdo Vieira tem uma experiência, ele vê nitidamente fora do corpo o nível de assédio, a interação entre os assediadores e os assediados, as pessoas humanas e essas consciências, fora do corpo, extrafísicas. Então essa união entre, seres e espíritos ou entidades ou consciências assim, ela é muito mais intensa e muito mais comum do que a maioria de nós imagina. E ele inclusive fica chocado nessa experiência ao ver como esse nível de conexão ele é muito mais extenso e muito mais íntima do que parece, às vezes falando aqui como eu estou dizendo. Então eu vou ler o capítulo 45 do Projeções da Consciência, que é um livro onde existem apenas relatos de experiências fora do corpo. Isso aqui é uma versão antiga, está na capa antiga ainda. Então, capítulo 45, título Interferências do Passado. 28 de novembro de 1979, quarta-feira. Às 6h04, estendi-me na cama em decúbito dorsal, usando 3 travesseiros sob o corpo. A temperatura ambiente estava a 25 graus, umidade do ar 60%. Ao me concentrar, senti uma destra invisível sobre a testa. Então, ele sentiu uma mão ali, em cima da testa dele. Ao deixar o corpo, a minha consciência despertou de imediato, junto de uma consciência extrafísica que informou que iríamos dar um giro aqui no Rio de Janeiro mesmo. Em momentos, deixávamos o edifício do apartamento e saímos observando as ocorrências na rua e no trânsito. Estava ainda claro. Pela primeira vez, percebi diversas consciências extrafísicas, pessoas que já morreram, andando nos carros junto com as consciências físicas, perto do motorista, inclusive num posto de gasolina e dentro de um bugre com um jovem casal dentro. Algumas pessoas transitavam acompanhadas por uma ou mais consciências extrafísicas intimamente relacionadas, formando, na verdade, pessoas conjugadas nos processos visíveis de assédio. Então vocês entenderam? Ele via uma pessoa andando na rua, mas no entorno dela existiam várias consciências ali extrafísicas que já tinham falecido ao longo dela, junto com ela.
Então ele até falou, eram como se fossem pessoas conjugadas. Então a pessoa não estava sozinha. Tinha várias, um monte de consciências ali, assediadoras, né, junto com ela. Um rapaz falava alto dentro de um automóvel aberto, impulsionado por uma consciência extrafísica aderida a ele. Impressionante assistir ao fenômeno da influenciação às claras, friamente, sem quaisquer subterfúgios ou envolvimento da matéria. Então você vê como para ele foi impressionante ver, né, o assediador influenciando ali no jovem. Como as pessoas humanas podem ser influenciadas? Que coisa inverossímil! Isso é pior do que pensei. O assediador é um verdadeiro dreno energético. Incrível o fato. Só vendo a relação entre as consciências, justaposição perfeita ou imantação entre os seres intra- e extrafísicos. Um verdadeiro corpo a corpo, vivo e atuante, fazendo lembrar a coexistência ou coincidência existente entre o corpo emocional, o psicossoma, e o seu próprio soma. Quer dizer, tão unidos, eles estavam tão unidos como se fosse nosso, né, o corpo astral, o perispírito, aquele corpo que sai do corpo, né? Era uma relação tão íntima quanto esse corpo que sai, quanto o nosso corpo físico, né? Parecia uma coisa só, de tão próximos e unidos que as pessoas estavam em relação a esses assediadores. Não sei se foi a possibilidade de visualização ampliada fora do corpo, mas estava distinguindo tudo entre as duas criaturas soldadas uma à outra. Na psicosfera do rapaz, quer dizer, no campo energético do rapaz, a consciência extrafísica, o assediador, era um homem, tinha uma aparência masculina de meia idade e alimentava-se na mente desprotegida do jovem que tinha em torno dos seus 25 anos de idade, louro, forte, espadaúdo, queimado pelo sol da praia, falando ou sendo falado pelos pensamentos inoculados em altos gritos e gesticulando muito com os amigos e outros carros ao ar livre. Então, quer dizer, ele estava falando ou sendo falado, não sabia nem dizer. Tamanho era o entrosamento, tamanho era a intimidade que ele tinha com esse assediador. Até que ponto havia influência dos tóxicos nesse caso de assédio? O amparador, ou no caso o ser de luz, não interferiu no caso. Então, para a gente ver como o assédio pode influenciar de forma muito mais ostensiva e presente do que se imagina. Agora, não tenha raiva do assediador. Ele é uma consciência em evolução, como todos nós estamos. Aliás, se você não é mais hoje um assediador, posso afirmar, tenha certeza de que você já foi. Todos nós já fomos assediadores. Todos nós já fomos muito imaturos e muito perturbados, muito desequilibrados. Toda consciência evoluída, em algum momento da sua história, passou por isso. Isso faz parte da evolução, faz parte do amadurecimento e da evolução da consciência. Fomos o assediador ontem para sermos o amparador ou ser de luz amanhã. Entenda que o assediador é uma consciência que está precisando de apoio de fraternidade. Ou seja, é um ser que precisa de muito acolhimento, de orientação e de encaminhamento. Isso é a fraternidade, acolhimento, orientação e encaminhamento. Todo assediador pode mudar, todo assediador pode ser, ter uma nova visão. E a gente pode até certo ponto ajudar nessa virada deles. Agora, como ajudar os assediadores ou como se defender em relação a eles? Bem, isso eu vou falar num vídeo futuro aqui do canal. Então se inscreva, fique atento porque isso vai ser um tema muito importante e relevante para que você possa entender e ter uma vida, se for do teu intuito, menos assediada, menos influenciado negativamente por esses seres que, infelizmente, não sabem muito bem como agir dentro da sua e da evolução dos demais. E você? Após o descarte desse corpo, o que você vai ser? Você vai ser assediador? Ou vai ser um amparador? Vai ser um enfermo?
ou vai ser um benfeitor? Se você tiver dúvidas ou questionamentos, escreva aqui nos comentários. Eu sei que é um tema forte, um tema delicado, e as pessoas que saem fora do corpo, tanto espontaneamente, provocadas, ou mesmo nas EQMs, ou experiência de quase morte, conseguem interagir e perceber como são esses assediadores. O assunto não é fácil, não é simples, e eu espero que nessa introdução que eu dei aqui, você possa ter tido muitos esclarecimentos e sim, tenha colocado várias reflexões importantes no seu momento atual. Bem, eu fico por aqui. Eu desejo um forte abraço a todos vocês, as melhores energias e até a próxima. Valeu!